Você que é barbeiro tem dificuldade em estar fazendo um corte tudo na tesoura, principalmente esses cortes que tem o cabelo fio muito branco, porque ele arrepia muito. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar uma forma simples de estar fazendo esse tipo de trabalho. Você vai molhar todo o cabelo e em seguida você vem definindo a altura usando o pente como sua base. Você percebe que eu uso ali o final dos dentes do pente como minha base. Então não venho dando tesourada de forma aleatória. O pente vai passando e a tesoura vai seguindo na base do pente. No final dos dentezinhos do pente você vai cortando todo o cabelo. Não tem como dar erro, não tem como criar marcação nesse cabelo se você fizer da forma correta. Em seguida eu já venho fazendo a limpeza do pezinho, não costumo subir muito, tá? E venho tirando também todo o excesso de fio branco que fica passando. Eu não deixo para tirar isso só no final. No final é claro que eu tiro novamente, mas sempre que eu tô vendo os fiozinhos brancos eu já venho eliminando eles. E isso me dá uma praticidade bem legal no dia a dia. Agora na lateral um pouco mais abaixo da orelha, eu venho fazendo a mesma coisa. Agora na parte fina do pente, ele prende a mecha com mais facilidade. E aí você vem fazendo o famoso pente corrido, né? Que é onde você vai segurar a mecha e vai subindo o pente como se fosse uma base reta. O pente ele não acompanha a curvatura da cabeça, você vai passando e vai subindo, imaginando como se fosse uma parede, uma base reta, tá? Então esse cabelo de cima ele vai ficar mais longo do que o fiozinho de baixo. O pente como régua, posiciona o pente e vai cortar lá no finalzinho do dente do pente, Imagina como se fosse uma régua. Não tem como dar errado. Veja como tá ficando bem legal. Esse é um tipo de trabalho que os barbeiros têm bastante dificuldade, porque quando termina o corte, fica vários fiozinhos brancos, fica tudo arrepiando e o cliente muitas das vezes nem volta mais para estar fazendo esse serviço e você não sabe o que aconteceu. É só isso aí, pessoal. Definindo o pente, o pezinho novamente com a própria tesoura, depois eu vou vir com a maquininha. E você vai cortando enquanto você estiver vendo pontinhas de cabelo passando, você vai cortar. Como é bem legal, bem simples, bem prático, sempre penteando o cabelo para baixo, penteia, corta, tá? Sempre com auxílio aí do pente, como sua régua. Sempre vocês vão ver, pessoal, que eu tô sempre tirando esses pelozinhos brancos que arrepia. Esse é um dos segredos, tá? Agora na parte de trás, a régua do pente, percebe, posicionei o pente, pronto, eu não mexo, não movo mais o pente. Eu vou trabalhar só a tesoura, então tenha bastante cuidado nessa hora aí, Esse é o famoso pente corrido. O primeiro movimento que eu usei foi o de segurar a mecha, porque quando o pente está travando, então você tem que fazer daquele primeiro jeito para depois você vir com o pente corrido. Aí quando o cabelo está mais leve, você vem trabalhando o pente corrido. Se o cabelo estiver muito grosso, né, estiver prendendo o pente, então você para o pente, corta o cabelo sem mover o pente, deixa o pente paradão. E aí você vai subindo, pega outra mecha, corta, pega outra, corta e depois você vem trabalhando o pente corrido. Olha como tá ficando legal, pessoal. Isso não é um cabelo fácil, quem corta cabelo aí sabe que é um corte bastante complicado. A régua do pente, você observa. O segredo tá aí, pessoal, onde você vai posicionar a tesoura. Tirando os fiozinhos que arrepia. E vai seguindo, Imagina como se o pente fosse uma parede. Tivesse uma parede ali, você leva ele em linha reta, Linha reta, subiu. Eu não acompanho a curvatura da cabeça, pessoal. Vai seguindo. Tira as pontinhas ali.
Não tem erro, pessoal. Se você fizer dessa forma, talvez você seja barbeiro iniciante e tenha bastante dificuldade de estar fazendo corte na tesoura. Ó, o segredo tá aí. Posicionou o pente. Ó, posicionou o pente, vai cortar lá na reguinha do pente. E deixa o pente parado. Toma bastante cuidado nessa parte. Por isso que eu tô batendo muito nesse ponto, porque eu dou aula para barbeiro iniciante. E o barbeiro iniciante tem muita dificuldade em estabilizar o pente, em segurar o pente numa posição só. Muitas das vezes quando ele vai bater a tesoura, o pente vai junto, afundando na cabeça do cliente e vai criando aquelas marcações. Ó, venho definindo novamente o pezinho, só para mim ter como base mesmo, ó, sempre tirando, pessoal, os fiozinhos brancos que estão aí rebeldes, que estão passando, tá? Olha que corte tá ficando legal. Ó, agora nessa parte do corte aí, na outra lateral, você vai fazer a mesma coisa, sempre seguindo a base do pente. Ó, posiciona, imagina como se fosse uma parede, você vai seguir em linha reta. Ó, corta bem legal. É importante lembrar, pessoal, que a base que você usou, a altura que você deixou lá no início, você vai seguir por todo o cabelo, tá? Cuidado para não deixar um lado mais alto e o outro lado bem curto, ó. Sempre voltando, refazendo o serviço para ficar sem aqueles fiozinhos brancos arrepiando. Ó, define a parte do pezinho também com a tesoura. A parte da orelha não cava muito, aproveita ao máximo. Dessa forma não tem como você estar errando. Olha aí a parte do polimento novamente, somente nos fiozinhos brancos que fica arrepiando, tá? Ó, é importante você estar sempre fazendo esse polimento. No final, quando você lavar esse cabelo, ele vai arrepiar de novo, vai ficar vários fiozinhos brancos e você vai fazer a mesma coisa, apenas superficial, pegando apenas os fiozinhos rebeldes, tá? Ó, agora com a maquininha definindo o pezinho, deixando mais alinhado possível. Ó, parte de trás. Primeiro eu faço uma lateral, defino aí também atrás da orelha, limpando. Você percebe que eu não subo quase nada, não sobe nada, pessoal, só a linha. Se você cavar muito nessa parte aí, o corte vai ficar estranho e aí você acabou com o corte, tá? Cortar cabelo são detalhes, detalhes é que fazem a diferença. Ó, do outro lado, você percebe que eu fiz primeiro uma lateral e em seguida eu já fui para outra. Deixa a parte da nuca, aquela partezinha que você vai fazer o encaixe das duas laterais por último. Ó, não cava nada aí na orelha, o mais natural possível. Agora você vai fazer a outra partezinha da lateral, usando, você tem que ter em mente a mesma base que você usou na outra lateral para não correr o risco de ficar um lado muito estreito e o outro muito largo, tá? Ó, cava bem pouquinho na orelha. Ó, corrigindo aqui, pessoal. Você fazendo dessa forma, alinhando primeiro um lado, depois o outro, quando você vem para trás do cliente, você vai ver se ficou um lado mais para dentro ou mais para fora. E com isso você tem a base. Se você vier direto alinhando desse jeito aí, sem ter feito primeiro o outro lado, é muito difícil de você corrigir depois. Então esse é um passo a passo bem prático. Agora você vai alinhar as duas extremidades sem subir muito e sem descer muito, deixar muito lá embaixo, porque senão vai ficar um aspecto bem estranho. Olha como tá ficando legal. As quininhas do pezinho lá, pessoal, vocês dão uma leve arredondadazinha, não é muito, mas também não deixa tão quadrado. Ó, molhou em cima e vocês vão jogar esse cabelo todo pro lado. Ó, joga todo pro lado. E aí você vai vir tirando, no caso desse cliente, só as pontinhas. Ele não gosta de tirar muito, já tem pouco cabelo em cima, então você vem alinhando só as pontinhas para depois fazer a conexão.
se for um cabelo bem cheio, é legal você fazer uma linha base, né? Uma mecha guia bem no centro da cabeça para depois você cortar e não correr o risco de ficar um lado maior que o outro, ou a parte da frente do topete mais baixo do que essa parte do ápex. Ó, alinhei as duas extremidades. Ó, junto ali na parte da recessão alta, conecta aí a aresta, tá? Faz uma conexão bem suave, não precisa tirar muito nessa parte aí, senão você vai arredondar muito esse cabelo. Porque em seguida eu vou vir secando todo o cabelo para me ver todos os defeitos do cabelo, porque quando você seca o cabelo, os defeitos ele aparecem melhor assim, porque você consegue ver nitidamente onde você vai ter que refazer o serviço, no caso, alinhar esse cabelo para o cliente sair satisfeito quando ele lavar o cabelo em casa, não ficar aquelas pontinhas saindo, tá? Ou seja, quando ele sai daí, vai estar alinhado, e quando ele lavar o cabelo em casa também vai estar alinhado do mesmo jeito, tá? Não vai ter diferença. Ó, alinhei também ali a franja dele para não ficar batendo no olho. E agora eu venho secando com o secador, usando somente ali os dedos mesmo para secar esse cabelo de forma bem natural. No ar quente, você vem secando todo esse cabelo, pessoal. Ele vai arrepiar legal. Agora você vem, ó. Por isso que eu falei para você não tirar muito naquela hora, deixar bem suave. E agora com o cabelo seco, você vem juntando para você ver o que tem que melhorar. É melhor você tirar menos para depois você tirar de novo, do que você tirar muito e depois você não ter como colocar esse cabelo novamente. Entende? Então, ó, agora você vai alinhar. Não deixe, pessoal, esse cabelo quadrado, pelo amor de Deus, não vão deixar esse cliente sair com o cabelo todo quadrado. É legal você dar uma alinhada, deixando um pouco mais arredondadozinho. Lembra que eu falei que é como se fosse uma parede? Então é isso, você vai deixar reto até em cima. E lá no finalzinho foi isso que eu fiz no início aqui dessa parte, que foi juntar as duas extremidades, lateral com o topo, que é a região ali da aresta e tal. Ó, refazendo o serviço lá, pessoal, alinhando novamente, só nas pontinhas, os fiozinhos brancos, eles vão sempre aparecer e você vai sempre cortar. Então é por isso que você deve, desde o começo, você já vem alinhando dessa forma aí. E o cliente, pessoal, por incrível que pareça, ele vê o seu cuidado, ele inclusive esse aqui até comentou: rapaz, esses cabelinhos são rebeldes e tal. Esse cliente é a segunda vez que eu atendo ele. Atendi a primeira vez, ele gostou do corte e voltou para me fazer o serviço novamente. Então trabalho, ó, de novo, novamente, pessoal, alinhando para não arrepiar, tá legal? O segredo, pessoal, é isso aí. É você entregar o seu máximo em cada corte. E aí a sua tabela de cliente aí vai só aumentar, só crescer. Para você que é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal. Se está gostando do vídeo, deixe sua curtida. Eu sou Franciel Santini e falo aqui diretamente de Teresina. Esse é o resultado. Meu cliente aí saiu satisfeito. Corte bem alinhado e valeu!